atendo pacientes dentro dessa queixa de uma maneira bem mais específica desde 2013, quando eu entendi a oportunidade clara que nós temos na psicologia de trabalhar com um nicho de atuação. O que é o nicho de atuação? É uma área, né, um assunto que você decide ali focar os seus estudos, focar o seu material de divulgação, focar a sua marca, enfim. O assunto hoje não é nicho não, mas é importante que você entenda. 2013 eu comecei a dizer então que eu estava ali com um trabalho mais específico ajudando as pessoas dentro da queixa ansiedade. E foi natural, porque eu já atendia desde 2006 e eu comecei a observar os meus relatórios de atendimento e eu comecei a perceber o que é mais forte ainda hoje. A grande maioria das pessoas que buscam a nossa ajuda, de alguma forma, elas têm algum sintoma claro, direto ali ligado à ansiedade, ou elas vão passar em algum momento aqui e elas vão te trazer alguma questão ligada à ansiedade. Isso é inevitável. Eu vejo isso nas supervisões, eu vejo isso nos meus próprios atendimentos há muitos anos. Mas enfim, só que começou a me chamar a atenção, baseado nessa estrutura que eu estou dizendo, que não é só falar de ansiedade, mas é saber tratar a ansiedade, alguns padrões desse paciente que vão muito além daquilo que naturalmente está descrito num DSM, que fala ali sobre sinais e sintomas dos transtornos de ansiedade de uma maneira geral. A grande maioria desses pacientes tinham histórias clássicas, típicas de rejeição, de abandono, muita dificuldade extrema, imensa em lidar com situações de vulnerabilidade, lidar com situações novas, lidar com situações que exigiam dele um desempenho, principalmente um desempenho espontâneo, né? Que ele precisasse ali de alguma maneira querer entender as coisas da maneira que elas são naquele momento. Normalmente esse paciente da ansiedade, que tem a ansiedade, né, como principal foco aqui dentro da dor dele, ele tem uma característica muito forte de necessidade de controle, de necessidade de fazer tudo certo. E muitas vezes isso tem origem em situações familiares de muita crítica, de muita cobrança. Enfim, ao entender isso de uma maneira mais clara, eu comecei a ser mais assertiva na minha anamnese, mais assertiva dentro do plano de atendimento. Por quê? Porque eu precisava ajudar esse paciente a ressignificar as coisas que estavam lá atrás e que de algum jeito elas estavam nessa base que sustentava essas situações, sinais e sintomas que ele está vivendo agora. Quando eu falo que muita gente fala sobre ansiedade, mas poucas pessoas sabem tratar a ansiedade de maneira efetiva, é porque, infelizmente, a grande maioria dos atendimentos, eles passam a ser, né, uma série de conversas sobre coisas que estão acontecendo agora. E é clássico, você que atende também assim como eu, ou você que está aqui, que é estudante, vai começar a atender, você vai se deparar com isso aí nos seus atendimentos, que aquilo que esse paciente está fazendo agora, tratando agora, organizando agora das coisas do dia a dia, se o seu foco de atendimento for 100% em cima disso, daqui 3, 4, 5 meses, 6 meses, 1 ano, esse sintoma ele migrou de situação. Porque a raiz, colega psicólogo, é a mesma. Então, às vezes você está aqui tratando, nossa, aconteceu isso no trabalho dele a semana passada. Aí você vai lá colocar todo um caminho e tudo para aquilo que aconteceu semana passada. Aí você vai lá e oferece um tipo de ressignificação, né, uma técnica ali, e, enfim, pontual, respiração diafragmática. Ponto. Ele vai melhorar? Vai, tá tudo bem. Só que como as crenças dele em relação a ele, em relação ao processo dele, a história de vida dele, estão todas construídas em relação a essa raiz, daqui a pouco outra situação vai vir. Outro caminho bem semelhante vai aparecer na vida dele. E o que vai acontecer? Uma reedição de sintomas. E aí, é por isso que muitas pessoas têm essa sensação. E se você abrir, e eu te convido a fazer isso, tá? Comentários de pacientes no Reclame Aqui. Tem Reclame Aqui contra psicólogo? Tem. E é triste, né? Mas tem. Se você ver comentários no YouTube, às vezes, de vídeos, né, que falam para público leigo, que falam para pacientes, você vai ver nos comentários, eu te convido a fazer isso de uma maneira crítica. Você vai ver o quanto tem de pessoas que foram fazer psicoterapia e relatam claramente que não tiveram resultado, que não conseguiram evoluir, que virou sessões de bate-papo, que virou amigo do psicólogo, né? A gente vê isso todos os dias. Por que isso acontece? Porque falar de uma coisa
não significa saber tratar aquela coisa. Falar de ansiedade, eu brinco que até papagaio, se você deixar, vai falar. Porém, tratar de maneira efetiva, entendendo isso que eu estou dizendo aqui, que existem traços típicos, clássicos, ligados a uma história de vida, ligados a processos anteriores que precisam ser trabalhados, precisam ser ressignificados, para que esse paciente tenha uma nova identidade em relação àquilo que ele está vivendo agora. E a partir de uma psicoeducação efetiva, isso gere para ele novas habilidades daquilo que ele vai viver no futuro. Eu entendo que a psicoterapia é um processo de aprendizagem sobre as nossas emoções. Se a gente está aqui trabalhando o tempo inteiro, né, com a ideia do autoconhecimento, e que é assim, né, se a gente for pensar em objetivo macro, a psicoterapia é um processo de autoconhecimento macro. E que no seu micro vai tratar sinais e sintomas, vai tratar todos os processos aqui. E se a gente for pensar nesse macro da educação, né, do me conhecer para saber quem eu sou, como eu sou, o que eu faço, é o que eu consigo fazer, né, autoeficácia, enfim, todos esses detalhes. Se a gente está trabalhando isso no paciente com essa queixa da ansiedade aqui, a gente precisa investigar as situações que mantêm ele nesse padrão de autocrítica, que mantém essa pessoa nesse padrão de autocobrança, nesse padrão de julgamento, nesse padrão de ter dificuldade em lidar com vulnerabilidade. Com essa psicoeducação, junto com a ressignificação de situações, você consegue ajudá-lo a dar esse novo sentido para o futuro. Se o futuro até aqui para ele é ameaçador, traz medo, traz incerteza, traz insegurança, se eu estou tratando uma identidade verdadeira que reforça nele capacidade, merecimento e tudo que envolve essa identidade mais fortalecida, eu estou sim tratando de verdade e gerando para ele saúde. Se eu fico simplesmente fazendo técnicas de respiração, focado única e exclusivamente nas situações do dia a dia, eu estou aqui, como eu já disse em outras aulas, enxugando gelo com esse paciente.